Graça e paz, tudo bem com vocês? Voltamos com o nosso estudo, para a glória de Deus. E sem demora, quero começar orando com vocês. Quero começar a partilhar aquilo que o Senhor tem queimado no meu coração, aquilo que o Senhor, na verdade, tem falado comigo. E que seja de valia para vocês. Que esse tempo de estudo, esse tempo de aprender mais, de se aprofundar mais no conhecimento de Deus, tenha sido de algum proveito, né? Não apenas de conhecimento da palavra, mas realmente de um conhecimento profundo do coração do Senhor. Essa tem sido a minha oração por mim. Primeiro, como eu já disse para vocês, eu sou a primeira que tenho sido alcançada e edificada, por mais que eu já tivesse algum conhecimento, né, algum estudo ali do livro, mas como eu tenho sido edificada a partir daquilo que eu tenho estudado, ou a partir daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, quando eu me debruço mais na palavra para compartilhar com vocês. Então, a minha oração é que o Senhor esteja alcançando vocês. A partir disso, a minha oração é que esteja fazendo sentido para vocês, e se não tiver, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E nós não só venhamos pedir a Deus, né, por mais revelação, mas que realmente nós estejamos buscando por mais essa revelação. Não só conhecer Ele de ouvir falar, mas que os nossos olhos realmente possam ver. Não para vivermos apenas a partir de uma religião, mas a partir dessa revelação do coração diamante do nosso Senhor. Não mais a partir de uma religião, mas a partir dessa eterna relação com o nosso Senhor. Porque o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é eternidade. Então, o conhecimento de Deus é a vida eterna. Então, que nós todos possamos ter esse entendimento que o conhecimento do Senhor é a vida eterna. É nós se preparando para viver uma eternidade, ou na verdade já começando a viver essa eternidade a partir de agora. Vamos orar? Senhor, já sou grata por esse tempo. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por mais revelação de quem Tu és. Eu oro para que os nossos olhos estejam abertos, para que nós possamos Te ver. Eu oro para que os nossos sentidos estejam todos apurados, para que nós possamos Te ouvir e Te sentir. E que a Sua presença, mais uma vez, seja real em nossos corações. Que Sua presença seja real para nós. Que os nossos corações estejam preparados, que nós se acheguemos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações arados. Para que a semente que vai ser semeada aqui encontre espaço para criar raízes e frutificar. Que nós tiremos todos os espinhos para que a semente que vai ser lançada aqui não venha a ser sufocada pelos muitos pensamentos e preocupações excessivas dessa vida. Que nós se acheguemos a Ti, Senhor, com os nossos corações puros e com nossas mãos limpas, para que os nossos olhos Te vejam. Senhor, nos ajude a Te conhecer, não só de ouvir falar, mas que os nossos olhos, eles realmente possam Te ver. Porque no momento que nós Te vemos, nós somos totalmente supridos e satisfeitos por tudo aquilo que Tu és. Nós somos satisfeitos pela Tua beleza e por todos os Seus atributos, Senhor. O nosso desejo, o nosso clamor é que mais uma vez nós sejamos achados, mais uma vez o Senhor nos contemple com a Sua doce presença. Senhor, mais uma vez o Senhor nos leve para um nível mais profundo de conhecimento de quem Tu és. Fale conosco, que Sua palavra seja como flecha que atinge o nosso peito e nos rasga inteiras por dentro, nos trazendo afirmação, nos trazendo, Senhor amado, confirmação, nos trazendo direção, nos trazendo conforto, mas também, Senhor, nos trazendo confronto.
confronto, Senhor, porque no momento que nós olhamos para a sua palavra, nós também temos uma revelação não só de quem tu és, mas de quem nós também tem sido. Que os nossos olhos se abrem para quem nós também temos sido. E queremos ser transformadas por quem tu és. Eu te peço, Deus, fale conosco aqui através de mim mais uma vez. Ministre nos nossos corações. O meu desejo é ouvir a sua doce voz de novo. Nada faz sentido sem você. Tome o seu lugar aqui. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vocês estão com a sua Bíblia aí? Se não tiver, pegue a sua Bíblia. Gi, mas eu tô indo pro trabalho, eu tô no trabalho, então eu vou fazer um pedido para vocês. Quando vocês estiverem no tempo de leitura da palavra, vocês lê tudo que vai ser citado aqui, vocês grifem, vocês façam as suas marcações, não percam aquilo que o Senhor vai falar conosco, vai falar em nossos corações nessa aula, nessa manhã. Aqui é manhã, né? Não sei aí para vocês qual horário que vocês estão vendo o vídeo, mas não deixe passar. É assim como eu orei que os nossos corações estejam arados, que a terra esteja fofinha, para essa semente que vai ser lançada, para que ela encontre espaço para germinar, para que ela encontre espaço para frutificar e que nós possamos regar. O que é regar? É a gente meditar, é a gente orar a palavra. Você lembra que eu já falei? Fazer de tudo aquilo que a gente ouve uma linguagem de oração, é a gente regar essa semente, para que ela possa não só ficar aqui no entendimento, o coração endurecido faz com que a semente fique assim na superfície, porque não encontra lugar para penetrar e criar raízes. Então, quando o nosso coração está endurecido, insensível, sabe? A gente só ouve a mensagem como, nossa, essa mensagem foi legal, mas isso não vem de encontro com o meu coração, como, uau, Senhor, como o Senhor ministrou no meu coração, sabe? Então que nós não sejamos insensíveis, que você não esteja aqui só vendo, ouvindo mais um livro, ou um vídeo, ou uma aula, para que realmente isso faça sentido para você. Isso precisa se tornar uma linguagem de oração. Você precisa preparar seu coração para essa semente que está sendo semeada na sua vida, porque independente de mim, a semente, ela transcende o semeador. Porque eu sou imperfeita, mas a semente, ela é perfeita. Por que a semente é perfeita? Porque a semente é a palavra de Deus. Então a semente é perfeita. O que vai depender que essa semente vai semear na sua vida ou não? Não sou eu. Mas o que vai depender também não depende da semente. Depende da terra. Então só vai haver fruto se essa terra aí, se essa terra aqui, ela estiver fofinha, se estiver preparada para receber aquilo que o Senhor está falando conosco. Então, não deixe seu coração insensível. Que você realmente debruce, que você realmente medite na palavra, que você realmente faça dessa palavra uma linguagem de oração e possa então ver frutificação a partir disso que está acontecendo aqui. Amém? Deu tempo de pegar sua Bíblia enquanto eu estou falando aqui? Deu tempo de pegar sua caneta, seu lápis, seu marca-texto? Então, só deixa eu falar rapidinho do que foi a última aula. Nós começamos há algum tempo, a gente já tá falando, eu já tô falando que eu vou dar uma visão geral do livro, mas eu comecei na última aula indo lá pro final, para que nós possamos entender que o livro não fala só de um romance, não é só de um amor que amadurece, mas é de uma noiva que amadurece. Então aí eu fui lá pro final para que nós pudéssemos entender que ela começou de um jeito, mas lá no final o percurso, a jornada no relacionamento fez com que houvesse uma jornada de maturidade, para que a noiva lá no final pudesse dizer, na verdade, para que a noiva lá no final pudesse ser igual a ele, com um amor igual ao dele, um amor que nada pode afogar ou correnteza alguma é capaz de levar. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer sofrimento algum, dificuldade alguma, qualquer dificuldade ou adversidade, nada poderá fazer com que esse amor se apague, nada poderá fazer com que esse amor se esfrie. Não importa, Senhor, se através
suas correntezas tranquilas ou das suas ondas furiosas, que tudo isso que eu viva, dor, sofrimento, aflição, tudo isso só me leve para mais perto de ti, tudo isso só me carregue para junto do seu coração. E como é que ela chegou lá, nesse processo de maturação? Não foi de uma hora para outra, foi vivendo nessa relação, foi caminhando e permanecendo, sendo constante em estar e estar na presença do Senhor, em viver constantemente diante dele. Foi nesse lugar que ela começou, foi nesse lugar que houve maturidade. Então, vamos lá. A gente viu que não só o amor muda, mas uma noiva é uma noiva que amadurece. No movimento do livro não é apenas de um amor que começa. A gente até então viu aqui no capítulo 1 desse amor que foi despertado. Não é um amor que começa, mas é um amor que cresce, que é provado, purificado e chega então à maturidade. A história vai falar de uma mulher que se apaixona, fica completamente ali apaixonada pelo rei, fascinada pela sua beleza e pelos seus atributos e pelas dádivas do rei. Então ela foi cativada pelo que ela conheceu dele. É sobre isso que nós estamos aprendendo. Ela desejou experimentar mais desse amor. Ela desejou se aprofundar mais no conhecimento e nessa revelação sobre esse amor. Então ela começa desejando conhecer e experimentar mais desse amor, mas ela termina completamente rendida à pessoa do rei. Ela termina vivendo apenas para seus interesses e carregando a sua marca sobre o seu coração. Então ela começou de um jeito, ela começou só querendo conhecer mais desse amor que cativou ela, que ela viu que era melhor que qualquer coisa, que aquilo que ela poderia viver, qualquer prazer que ela poderia ter nessa terra, até mesmo maior do que a própria vida. Então ela começou nesse desejo de conhecer mais desse amor, e ela termina completamente rendida e carregando uma marca no seu coração. Ao longo da caminhada, o rei vai revelando quem ele é, enquanto ele transforma quem ela é. Nós vamos ver que no início ela quer estar perto dele. Gostaria até que você já abrisse comigo Cânticos 1. Ainda não abri. Se eu não me engano, a última aula, eu não sei se eu escrevi, mas eu acho que eu escrevi, que eu mandei como devocional, fala do desejo da amada procurando saber aonde que ela ia encontrar ele, que fica lá em Cânticos 1:7. Então, no início ela quer estar perto dele. Depois ela aprende a andar com ele. E mais adiante, ela aprende a confiar nele. Até que no final, ela se torna parecida com ele. Então a gente vai ver essa jornada. Ela começa de um jeito, aí ela vai aprendendo a viver de formas e formas diferentes, tendo uma revelação e mais revelação e facetas diferentes do rei, do amado. E quanto mais revelação ela tem, mais transformada ela é. Quanto mais ela conhece o amado, mais ela é transformada no conhecimento sobre quem ele é. Não é uma história sobre apenas um amor que muda, é sobre uma noiva que muda ao conhecer cada vez mais do amado. Então, vamos lá? Cânticos 1:2. Cânticos capítulo 1, versículo 2. O despertar do amor. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho.
A gente já estudou isso, a gente já viu que ela começa com desejo. Ela começa reconhecendo que esse amor é maior que tudo que ela já viu, já provou, que esse amor é melhor do que qualquer prazer, melhor que a própria vida, e tudo que ela quer é conhecer mais e conhecer mais desse amor. Então a jornada começa com fome. Ela ouve falar desse amor, ela tem um desejo de conhecer desse amor e ela busca no conhecimento desse amor. Ela prova do amor do rei, ela percebe que seu amor é melhor que qualquer coisa. E nós vimos que ela deseja pela intimidade, mas ainda é uma noiva imatura. Ela conhece o amor, mas ainda conhece pouco o amado. E a gente vê que ela começou com fome de conhecimento de quem ele é, e ela buscou conhecer, então o rei, ele se deixa ser conhecido por ela. Ela conhece e ela começa a viver mais em intimidade. Ela começa a viver mais no conhecimento da revelação desse amor. Vamos ler aqui? Cânticos 1, versículo 7. Conte-me você a quem eu amo, onde faz pastar o seu rebanho, e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Você está marcando aí? Marca isso aí. Se eu não souber, eu serei como uma mulher coberta com véu junto aos seus rebanhos, junto aos rebanhos dos seus amigos. Vamos continuar a leitura? A gente vai ler bastante hoje. A gente não vai falar de versículo a versículo, depois a gente volta aqui. Hoje eu vou falar de algumas passagens, só para a gente conseguir entender, ter a visão geral do livro, para que quando a gente for falar de versículo a versículo, a gente tenha uma melhor compreensão daquilo que está acontecendo, tá bom? Então, eu vou falar aqui só do todo, da história do livro, ou da jornada de maturidade, para quando a gente for escrachar aqui versículo a versículo, vocês tenham um melhor entendimento, sabe? Que nem eu falei lá do quebra-cabeça, melhor entendimento da visão do livro e do que está acontecendo. Mas hoje a gente vai ler bastante, por isso que eu insisti para que vocês pegassem a Bíblia de vocês. A amada pede, né, para ele contar, falar onde é que ele tá, onde que ela vai poder encontrar. Então, ele não deixa ela sem resposta. Ele diz assim, ó: se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Então, ela começa com fome e ela começa não só a pedir, mas ela começa a buscar. Ela pede para que ele fale, para que ele revele aonde que ela vai poder encontrá-lo. E sabe o que eu acho interessante nessa passagem, né? Depois eu acho que eu já falei um pouquinho dela, mas o rei, ele não responde ela primeiro segundo as questões do seu coração. Na verdade, ele não responde através da pergunta que ela fez. Primeiro, ele responde a partir do coração dele. Por quê? Porque a gente vê aqui que a amada, ela tem algumas questões no seu coração. O que ela fala? Ela fala assim: se eu não souber aonde... se eu não puder estar junto com você, eu vou me sentir como alguém distante, porque uma mulher com véu na cultura da época, ou daquele lugar, que às vezes em alguns lugares ainda tem a mesma cultura, ela não poderia mostrar seu rosto para qualquer pessoa, ela precisava usar o véu. Então, quando fala de uma mulher que precisava usar o véu, tá falando de uma mulher que estava entre pessoas que não eram pessoas íntimas, não era da família. Então, ela tá falando isso, ela tá falando a partir de algumas questões, talvez de não aceitação, ou talvez de rejeição que havia ali no coração dela. Então ela vai se sentir como alguém distante, como alguém que não está sendo aceita, como alguém que não faz parte do seu ciclo de intimidade, alguém que não é familiar para você, para ele. E aí olha como o rei responde. Eu acho lindo, porque como eu falei, ele não responde segundo só aquilo que ela perguntou, mas ele já começa a trazer uma afirmação sobre algumas questões que talvez estaria ali no coração dela. Ele diz: se você, a mais linda das mulheres, ele começa
trazendo uma afirmação sobre quem ela é para ele. Ele fala trazendo afirmação, quebrando toda insegurança ou medo de não ser aceita, dela não ser aceita. E então ele responde: se você não sabe, começa fazendo parte de um rebanho. Porque o que ele diz? Eu estou parafraseando, mas o que ele diz? Faça suas cabritas pastarem juntos às tendas dos pastores. Ele começa dando um norte para ela. Se você não sabe como você pode começar, começa sendo ovelha. Começa, como ele pode dizer, não digo ir apenas para a igreja, sabe? Quando eu falo começa a ser ovelha, começa a ser pastoreada. Então, se você não sabe aonde me encontrar, comece aqui. Comece sendo ovelha. Comece não só indo para a igreja, mas realmente fazendo parte de um rebanho. Sabe? Se permita ser cuidada, acompanhada, disciplinada, orientada, ensinada, corrigida, exortada. Se permita fazer parte do rebanho de Cristo. Não apenas estar lá, mas realmente se sentir pertencente. Ser corpo, viver em união, comunhão, porque todos lá estão caminhando pelo mesmo propósito, buscando conhecer, buscando obter uma maior revelação do bom pastor. Então ele começa dando um destino. Se você não sabe, deixa eu te mostrar. Comece assim, ó. Começa sendo ovelha, para que você possa ser cuidada. Comece a caminhar junto daqueles que também estão buscando obter uma maior revelação de quem eu sou. E aí, ela faz isso. Ela faz isso e ela encontra ele. E eu quero ler com vocês aqui Cânticos 1, 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Cânticos 1, capítulo 1, versículo 12, ela diz assim: enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flor de rena das vinhas de Engedi. Como você é linda, minha querida, como você é linda, os seus olhos são como pombas. Como você é belo, meu amado, como você é encantador, verdejante é o nosso leito, e de cedro são as vigas da nossa casa, e de ciprestes os caibros do nosso telhado. Ela começou a viver intimidade tão profunda em conhecimento, no conhecimento de quem ele é. E aí quero ler com vocês Cânticos 2, versículo 4. Ela diz assim, na verdade, vamos ali no 3, versículo 3. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Eu tenho prazer em sentar-me à sua sombra. Grifa isso aí. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustenta-me com passas e revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. Ela começou a desfrutar. Ela começou a desfrutar dessa presença. Ela começou a entender que ela só poderia ser saciada e satisfeita nesse amor. Ela conheceu o estandarte, a bandeira que Cristo, o rei, carregava. Sabe qual é essa bandeira que ele carrega? É a bandeira do amor dele por nós. Ela começou a ter um conhecimento, ela viveu a intimidade. Olha o que ela fala, olha, nosso leito é tão verdejante. Ele me levou ao salão de banquetes, ele me levou aos seus aposentos, ele me levou, sabe, a sentar-se à mesa com ele, e ele me sustentou de tudo aquilo que ele era.
Então ela tá ali se deliciando, sabe, se debruçando nas delícias do seu amor. E sabe o que ele faz? Ele chama ela para viver em um nível superior. E aí você pode dizer assim, como assim, Gi? Como assim viver em um nível superior? Olha isso, olha o que ela tem vivido com ele. Ela tá ali, totalmente nos deleites, saboreando as delícias que é o amor de Cristo, o amor do amado Rei. E agora ele tá chamando ela pra ir pra onde? Tipo assim, ela não já tá vivendo tudo aquilo que ela deveria viver? Mas entenda uma coisa. Com certeza ela tá ali no ápice do conhecimento e do prazer, reconhecendo que só nesse amor, esse prazer e essa satisfação que ela tem em quem ele é e no seu amor não é algo momentâneo, não é apenas um romance de verão, mas é realmente prazer eterno, contentamento e satisfação eterna que ela jamais poderá encontrar em nada, em coisa alguma desse mundo. E ela tá ali, totalmente entregue. Até ele fazer um convite para ela viver de forma ainda superior. Porque o Senhor, ele não tá... Eu até anotei aqui. Ouvi isso hoje, Douglas Gonçalves, quase agora, no Talmidim. Deus não está comprometido com a nossa felicidade. Ele está comprometido com a nossa maturidade. Ela tá muito feliz, ela tá muito feliz. Ela tá confortável, mas o Senhor não nos chama para viver somente de forma confortável. Ele não está comprometido com a nossa felicidade. Eu imagino a alegria, a felicidade que ela esteja vivendo o que ela nunca viveu, conhecendo daquilo que ela nunca conheceu, indo a lugares no coração do Senhor em que talvez ela nunca nem almejou, nem pensou que pudesse existir. E aí o Senhor faz um convite superior para ela viver de forma superior. Cânticos, capítulo 2, versículo 10. Abra aí a Bíblia, marca isso aí. Na verdade, eu quero ler aqui a partir do versículo 8. Ela diz: escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam lá. Na verdade, agora vamos pro 10. O meu amado falou e disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Lá no 13, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se e venha comigo, querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto, deixa-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Ai, eu amo esse texto. É um dos textos que o Senhor usou, assim, para falar muito ao meu coração, quando ele estava falando, quando ele me chamou para fora. Então, ela tá ali, vivendo, sentada à sombra dele, descansando e se deleitando totalmente no seu amor. E aí, sabe, ele chama ela para fora. Desça das montanhas, saia dos esconderijos das cavernas. Agora eu quero te ver fora daí. Agora eu quero te ouvir fora daí. E ele chama ela para onde, Gia? A gente leu lá no 8. Ele chama ela para saltar sobre os montes com ele. Entenda, gente, o que o Senhor tá falando? Ele tá chamando ela agora para viver na dependência dele. Ele tá chamando ela teve uma revelação ali. Qual é a revelação? Ela tava... Deixa eu aqui pegar minha cola. Ela tava ali... Não tô achando. Ele se revelou como um noivo apaixonado que ama, que cuida, que define, que satisfaz ela com seu amor. E agora ele revela uma nova faceta de um rei poderoso que salta sobre os montes. Ele a chama para viver confiando nele, viver pela fé. Porque o que há entre os montes, gente? Primeiro, montes, lugares altos.
né? Mas assim, não só lugares altos. Talvez qual será o monte? Porque ela tá ali, talvez. Ela já tá ali no monte. Mas ela não tá, talvez, no monte que ele tá chamando ela. Ela tá ali no monte da presença dele. Talvez dos lírios. Algo que é confortável para ela. Talvez no Líbano. Depois a gente vai ver isso. Ele mesmo fala, saia do Líbano. Talvez ela esteja ali nesse monte do Líbano. E ele tá chamando ela para saltar sobre outros montes. E a gente sabe o que tem entre os montes. O que tem entre os montes, gente? São vales. Então imagine o medo que ela teve de viver pela fé, viver na dependência. Porque para onde ele tá chamando ela? Ele tá chamando ela para caminhar sobre lugares imperfeitos, onde na verdade nem é um caminho, nem tem um caminho. Onde ela vai precisar saltar. Então talvez os medos, Senhor, se o meu passo não for maior do que até o outro monte, eu caio nesse abismo aí. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Muitas das vezes o Senhor nos chama para viver pela fé e na dependência dele. Viver caminhando sobre a sua palavra e não sobre caminhos que nós vamos ver. Eu já falei isso aqui, mas eu acho que eu vou continuar repetindo. Nós temos que entender que a palavra do Senhor é que firma os nossos pés para que nós possamos andar em lugares onde muitas vezes não há caminho. Onde muitas vezes os nossos pés nunca poderiam ser firmados, como no mar. Ele nos chama a caminhar sobre as suas palavras. E por que ele está fazendo isso? Gi, por que o Senhor está fazendo? Por que o amado está fazendo isso? Porque ele precisa amadurecer ela. Sabe, talvez, muitas vezes a gente fala que confia, mas na hora que nós somos postos à prova, a gente vai realmente saber se confia mesmo. Às vezes a gente acha que a gente depende, mas é só quando nós é posto à prova que nós vamos ver que na verdade nós não dependemos. Que nós ainda estamos vivendo pela nossa autossuficiência. Então todas as vezes que o Senhor nos chama para viver pela fé, o Senhor está pedindo para deixar mais de quem nós somos, para ser mais parecidas com quem Ele é. Filha, deixa a sua autossuficiência, deixa a sua independência. Não é na força do seu braço. Não, você não vai poder se sustentar sozinha, somente eu que posso sustentar todos os anelos do seu ser. E a amada, ela precisava entender isso. Ela precisava entender que talvez ela não confiasse da forma que ela achava que ela confiava, que ela não dependia da forma que ela dependia. E o Senhor, Ele convida ela, chama ela para fora, para viver na dependência dEle. Para que ela possa entender que o que importa não é o lugar, o que importa é a presença. Você viu algo que eu escrevi aqui também? Deixa eu ver se eu acho. Não escrevi. Escrevi. Sabe, a promessa do Evangelho não é que tudo vai correr bem. Que você não vai passar por dificuldades ou por sofrimentos. A promessa é que nós nunca estaremos só. E é isso que o rei estava ali querendo ensinar. Mas ela não foi. A gente vai continuar lendo aqui e a gente vai ver que a amada, ela fica com medo. Ela como se ela dissesse, não, vai você saltar pelos montes. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo... Na verdade, capítulo 2, versículo 17. Volte o meu amado, antes que se rompa o dia e fujam as sombras. Ela tá falando, vai você, salta você entre os montes, mas depois você volta para mim. Depois você volta aqui pro meu conforto, para esse lugar onde eu tô guardadinha em você, escondidinha aqui, porque assim, ó, sempre quando o Senhor vai fazer algo através de nós, primeiro Ele faz em nós. Eu sempre vejo o Senhor, Ele primeiro nos chamando para dentro, nos chamando para viver em secreto com Ele, guardadas nele. Ele sempre nos traz para esse lugar de estar guardadas nele.
Mas uma coisa, a minha pastora falou uma coisa que me marcou muito, eu nunca esqueci. Ela disse assim: guardadas sim, escondidas jamais. Porque o Senhor, Ele não faz de nós luz para colocar uma luz embaixo da cama, é que essa palavra diz. Não faz sentido. O que faz sentido? Por que vai fazer sentido Ele fazer de nós luz, se não for para iluminar? Se não for para fazer com que todos da casa ou que outras pessoas possam enxergar a partir daquilo que Ele tem feito em nós. Então, ela tá ali totalmente guardadinha, em secreto com Ele, querendo viver somente ali, desse prazer da presença dEle, até Ele falar: não é assim que funcionam as coisas. Até porque aqui, por mais que nós vamos viver em conhecimento do Senhor, aqui a gente não vive níveis diferentes e tem uma revelação maior dele. Então, por isso que Ele nos chama para fora, para trazer uma maior revelação dele e para níveis diferentes nesse relacionamento com Ele. E como eu disse para vocês, essa foi uma das passagens que o Senhor usou para falar exatamente isso que eu tô falando para vocês, para mim. Quando o Senhor começou a falar que aquilo que Ele ia fazer na minha vida, tipo: filha, a voz que só você ouve, muitos ouvirão. Saia das cavernas, desça dos montes. Eu gosto muito da versão mais contemporânea, eu gosto de ler cânticos na versão A Mensagem. E a versão A Mensagem diz assim, dessa forma que eu tô dizendo, né? Saia das cavernas e desça das montanhas, porque agora eu quero ouvir a sua voz e ver o seu rosto fora daqui. E aí bate um desespero, né? Bate um desespero porque: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou muito tímida. Senhor, eu tenho medo. Eu tô dando só um exemplo, mas o Senhor pode estar te chamando em viver pela fé de outras maneiras, em dar passos de fé de outras formas. Mas eu só tô querendo dizer assim, quando o Senhor, Ele me levou para essa passagem para eu ter o entendimento e o conhecimento daquilo que realmente Ele estava dizendo aqui. E a amada também teve medo, né? Então ela não vai. E o que acontece? Ele retira a presença dele. Mas ele não retira a presença dele para punir ela. Ele retira a presença dele para disciplinar ela. Vamos ver aqui? Cânticos capítulo 3, versículo 1, diz assim: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas eu não encontrei. Eu vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças e buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. Ela fica desesperada. Por quê? Porque ela percebe que ela não pode viver sem a presença. É só sua presença que nos supre, nos sustenta e nos alimenta. E uma vez que nós provamos dessa presença, a gente entende que a gente nasceu para esse lugar. Que esse é o nosso lugar de habitação. Nós nascemos para estar, para permanecer para sempre no anelo do coração de Deus. E ela fica desesperada. Ela começa a procurar, ela não se contentou, ela não se acostumou em viver sem a presença. Isso é muito importante, viu? Porque tem pessoas que não vivem níveis profundos ou próximos níveis com o Senhor, porque ele simplesmente diz não e se acostuma a viver sem a presença do Senhor. Isso eu acho que é algo o mais triste de uma vida, de uma jornada cristã. Ele se limita a somente viver de um conhecimento, a somente viver de experiências passadas. Olha, eu ouvi uma frase que também me marcou. São frases que vêm como flechas no nosso coração, sabe? E a pessoa disse assim, ó: não importa o quão incrível tenha sido a sua última experiência com Deus. O que importa é quando que foi a sua última experiência. Porque viver nesse relacionamento, as experiências são constantes. Agora você pode ter tido uma experiência uau, mas já faz 5 anos atrás. 2, 3 anos atrás. Então não importa o quão incrível tenha sido a sua última experiência. O que importa é quando que foi. Porque nós vivemos de glória em glória. Isso precisa ser constante. Porque a transformação precisa ser constante. Ela é gradual. Sim, mas ela é constante. E como ela
como vai haver sempre e sempre transformação na nossa vida, vivendo sempre de glória em glória, vivendo sempre na presença do Senhor. Não se acostumar de maneira nenhuma a viver sem a sua presença, a viver de experiências que já foram há tempos atrás. Não buscar uma nova revelação de quem Ele é em nossas vidas. E aqui a gente vai ver que ela não foi. E ela fica desesperada, procurando Ele, em busca da presença dEle. Ela saiu a procurá-lo. Ela aprende que a comunhão exigirá fé. Não basta esperar, é preciso buscar. Ela não só esperou, ela buscou. Foi o que ela diz aqui. Vou me levantar agora e percorrer a cidade. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. Ela aprendeu. O que ela aprendeu? Ela aprendeu que não pode viver sem a presença. Ela aprendeu que não importa aonde que ele vá. O que importa, não importa se no vale, não importa se no monte. O que importa é estar com ele. E aqui, vamos lá no versículo 4. Não, vamos continuar no 3. As sentinelas me encontraram quando fazia suas rondas na cidade. Vocês viram a quem meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu segurei e não deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Eu entendo que aqui a amada, ela compreendeu que não importava mais aonde que ele fosse, ela precisava estar com ele. E ele se deixou ser achado por ela. E eu acho lindo quando ela fala, eu agarrei ele com todas as minhas forças. É como se ela dissesse, eu segurei, para que nunca mais essa presença me deixasse. Para que nunca mais, por nenhum momento, ele se afastasse. E ela mesma, ela leva, ela agarra ele, ela leva ele para esse lugar de intimidade. Tipo, eu aceito, eu me rendo. Eu vou para onde você quer que eu vou, eu só não posso mais ficar longe da sua presença. Não importa aquilo que o Senhor está te pedindo. Não importa o quão difícil pareça. Vá para onde Ele está te chamando. Porque o que importa é a presença dEle. O que importa é que não importa o que nós vamos passar, mas o que importa é que Ele sempre vai estar conosco. É essa a promessa dEle. Eu estarei sempre com você. Não importa se no vale, não importa se no monte, o que importa é a presença do Senhor. E ela aprendeu. Houve maturidade. E no momento que ela aprendeu, no momento que ela diz sim, no momento que ela se rende à vontade, a vontade de Deus, a vontade do Rei para a vida dela, ela tem uma nova revelação de quem Ele é. Vamos ver aqui? Ela conheceu o amado que cuida, que o estandarte dele é o amor, que alimenta ela com esse amor. Ela teve uma nova revelação agora desse Rei poderoso que salta sobre os montes, mas agora ela tem uma nova revelação. Quanto mais nós entregamos, quanto mais nós se rendemos, quanto mais nós dissemos sim para Ele, mais revelação de quem Ele é nós temos. E eu gostaria de frisar uma coisa aqui que o Senhor tem me incomodado nesses últimos tempos. E me incomodou agora para falar. Tem muitas pessoas que não têm uma revelação maior de Deus. Gi, eu não consigo conhecer Deus da forma que você está falando. Gi, eu não consigo desfrutar dessa presença da forma que você fala dessa presença. Ou da forma que muitas outras pessoas falam. Eu não consigo vê-lo. Eu vejo alguns motivos pelos quais muitas pessoas não conseguem acessar o ambiente da presença ou simplesmente se relacionar com Deus a níveis profundos, de maneira que ela necessitava se relacionar, mas não consegue. Sabe? A barreira da passividade é a barreira da religiosidade. Há uma barreira, a barreira da insensibilidade. Tem alguns motivos, mas eu gostaria de frisar alguns. Primeiro, a falta de conhecimento dele.
não saber quem ele é e por isso não se relacionar com ele como tal, isso eu venho falando ao longo desse tempo, ao longo dos nossos estudos. Você não conhecer o coração diamante do Senhor, você não saber que ele te ama, que ele anela por você, que ele anseia por você, você não conhecer das suas afeições, não deixará com que você conheça ele, se relacione com ele dessa forma profunda. Você ainda tem um entendimento errado de quem Deus é, sabe? Aquele Deus que tá só esperando você errar pra te punir. Mas não só isso, não basta só você saber. Porque assim, se Deus se você tá vivendo pecados deliberados, você também não vai conseguir ir para níveis diferentes com o Senhor. Se você não tá rendendo e não tá entregando, que nem eu falei, a gente acabou de falar que a amada não obedeceu, se você não tá obedecendo, correspondendo à voz do Senhor como você deveria, a pecados que ele tá falando para você largar, a sussurros que o Espírito Santo tá dizendo para você, não faça isso, não fale assim, e você insiste em fazer, ou você insiste em falar, você insiste em assistir a algo que o Espírito Santo está soando ali como um sinal de alerta, você ignora os pequenos sussurros do Espírito Santo de Deus, os pequenos alertas, sabe, um incômodo quando você está vendo alguma coisa e é como se uma voz dissesse para nós, olha, isso daí não era algo que você deveria estar vendo. Muitas das vezes tantas vezes o Senhor falou assim comigo, ó, não fale assim com seu marido. Ó, vai pedir perdão pros seus filhos, porque você não deveria ter agido com eles daquela maneira. E se a gente ignora esses pequenos sussurros, esses pequenos sinais de alertas sobre, muitas vezes, um relacionamento que você precisa deixar romper, acabar, terminar, sabe? Eu não sei o que o Senhor muitas das vezes tem sussurrado aí no seu ouvido, coisas que você precisa deixar, pecados deliberados, porque muitas pessoas não vê, porque o seu pastor, o seu líder não consegue enxergar, mas que há dentro do seu coração, seus maus pensamentos e seus maus julgamentos, você não busca ter transformação e deixar com que essas coisas fiquem para trás na sua vida. E isso impede de você ter um conhecimento de quem Deus é. Quanto mais eu deixo para trás aquilo que eu tenho sido, quanto mais eu rendo as minhas vontades, os meus desejos e quem eu tenho sido, a quem Deus é, mais eu tenho uma revelação dele. Mais eu parto para níveis profundos. Quanto mais ele me pede para confiar e eu confio, uma maior revelação de quem ele é, eu tenho. Vocês estão conseguindo entender? Me respondem aí por mensagem. Já que vocês não podem me responder agora. Então tem muitas pessoas que ainda não rompem no conhecimento e no relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque ainda vivem em pecados deliberados, coisas que o Senhor tem falado no seu coração, sussurros do Espírito Santo, mas que você tem ignorado. E isso faz com que você se torne uma pessoa insensível, o coração começa a endurecer. E você se torna insensível, você já não corresponde à voz de Deus como você deveria. Essa é uma das formas, um dos motivos pelos quais muitas pessoas não conseguem se relacionar de forma íntima e profunda com o Senhor. Ainda tendo uma ideia errada de quem Ele é, porque está baseado ainda no conhecimento, talvez, do pai abusivo que teve aqui terreno. No conhecimento de um relacionamento tóxico que teve aqui terreno. Então, essa imagem distorcida sobre quem Deus é impede com que a gente se entregue e se relacione com Ele da forma que nós deveríamos. Prosseguindo. Então, ele chamou ela para viver perigosamente, como a Tamires Garcia diz, sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Ela aprendeu, né? Ela entendeu que ela precisava confiar naquilo que ele estava dizendo, então ela disse sim, então ele se deixa ser achado por ela de novo, né? Porque ele tinha retirado a sua presença, não para punir, mas para corrigir, para ensiná-la. E a gente precisa entender uma coisa, que não foi por medo. Não foi por
desobediência, ela não foi por medo. Isso precisa ficar bem claro. Um minutinho, pausa pro filho ali batendo na porta. Voltando. Então ela não foi por desobediência, ela foi por medo. Mas ele corrige, ele disciplina, ela aprende, percebe que não pode viver sem a sua presença. E já não importa mais se sentada à sua sombra, ou na sala de banquete, ou rompendo em fé, saltando sobre os montes, entre os vales. O que importa, ela aprende que o que importa é a sua presença. Ela deseja a sua presença. O que importa é estar vivendo em comunhão plena com aquele que capturou seu coração. Ela cede, ela entende que Deus conhece o seu coração de amor. Sabe, eu entendo que o Senhor, Ele sabe se a gente vai dizer sim. E se Ele sabe que a gente vai dizer sim, Ele não vai nos dar descanso até a gente dizer sim. Eu tenho provado disso. Ele não vai nos dar sossego até com que nós se entreguemos totalmente à sua vontade para nós. Porque, como eu comecei dizendo, Ele não está comprometido com o nosso conforto ou com a nossa felicidade. Ele está comprometido com a nossa maturidade. Então, como eu disse, no momento que ela cede, ela tem uma maior revelação de quem Ele é. Vamos aqui o capítulo 3, versículo 6. O que vem subindo do deserto, como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com o extrato de todas as especiarias dos mercadores? Vejam, é a liteira de Salomão, escoltado por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espadas, todos eles experientes na guerra, cada um com sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. Então, ela teve uma revelação do amado que cuida e que supre ela com seu amor, logo em seguida do Rei poderoso que vive saltando pelos montes, enfim, e agora ela tem uma nova revelação. Qual é a nova revelação? Ela conhece de um rei forte, que está fortemente armado, e que aqueles que andam com ele também está fortemente armado até os dentes, enfrenta os pavores da noite e não perde uma batalha. Ela entende, ela tem uma nova revelação, e agora ela entende o quê? Entende que com ele ela está segura. Ela está segura com o forte rei. Ela está segura com aquele que não perde uma batalha. Ela pode confiar nele. Ela pode descansar, não importa qual seja o pavor da noite. Com ele, ela está segura. Agora, ela deixou os lugares altos para construir um lugar seguro nele. Eu vou precisar interromper a aula aqui, mas que o Senhor, Ele continue ministrando mais no seu coração. Na próxima aula a gente faz uma parte 2 aqui dessa continuidade da visão geral. A gente terminou aqui no versículo 3, na metade, e a gente vai partir para o versículo 4 ali na metade do livro. Mas que o Espírito Santo comece a trazer uma maior revelação. Eu não sei se você se viu aqui em alguma das estações da noiva, se você se viu em alguma das revelações do amado, mas que nós possamos viver sendo amadurecidas no conhecimento de quem Ele é. Não se contentar com aquilo que nós já vimos ou com aquilo que nós conhecemos. Assim como Davi diz: Senhor, uma coisa eu te peço, mas eu não só te peço, eu também a buscarei. Então, que tudo aquilo que nós temos ouvido sobre quem Ele é e sobre esse relacionamento não fique apenas só no pedir, mas que realmente nós buscamos viver tudo o que tem sido revelado para nós aqui, nessas aulas e nesse estudo.
e possamos viver nessa relação e nessa eterna relação e nessa maturidade, não só do amor, mas sendo amadurecidas na pessoa, como pessoas, sendo amadurecidas no conhecimento de quem Cristo é. Eu encerro aqui. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo. Obrigada pela sua palavra mais uma vez em nossos corações. Eu oro para que a sua palavra encontre espaço, se aprofunde e frutifique mais uma vez em nós. Para que nós não venhamos se contentar com o nível onde nós chegamos, sabendo que o Senhor é infinito em tudo aquilo que o Senhor é. Há muito mais a partir daquilo que nós conhecemos. Entendendo agora que o Senhor nos chama a viver pela fé, nos chama a viver em níveis mais profundos do conhecimento da revelação de quem, no conhecimento e na revelação de quem Tu és. Saltando pelos montes. Não importa aonde nós estejamos contigo. O que importa é a sua presença. Deus, que nós possamos viver rompendo pela fé, na dependência de quem Tu és. Sabe, Deus, que aqueles que ainda não provaram das delícias do Seu amor, que eles possam ir para esse lugar, para a sala do banquete. Para aqueles que ainda não provaram de intimidade, que eles possam provar das delícias que é o quão verdejante pode ser o nosso leito, vivendo, Senhor, nesse relacionamento contigo. Como nós podemos descansar à sombra do Seu amor e estar totalmente satisfeitos em quem Tu és. Como o Seu amor nos sustenta, como nós somos supridos pelo Teu amor e satisfeitos totalmente nele. Todos os anseios e os anelos do nosso ser, eles só podem ser satisfeitos em quem Tu és. Deus, que nós não se contentemos em viver sem a Sua presença ou de experiências passadas, mas que nós vivamos de glória em glória. Não importa o que nós precisamos deixar, não importa se nós precisamos saltar pelos montes, sair do lugar de que nós estejamos guardados, não importa se nós vamos precisar descer do monte do Líbano ou sair das cavernas, Senhor, não importa para onde o Senhor quer nos levar, para onde o Senhor esteja nos chamando, que nós simplesmente se renda à Sua vontade e vá reconhecendo que não há lugar melhor do que a Sua presença. Não há lugar melhor do que estar contigo. Não importa se no palácio, não importa se no vale, o que importa é você. Que os nossos corações estejam totalmente afeiçoados em quem Tu és e o desejo seja somente a Sua presença e estar contigo, viver contigo para sempre, nessa relação de amor. Nessa relação que nos leva a se tornar uma noiva madura para Ti, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até a próxima.